Olá, camaradas. No encontro de hoje eu vou discutir um pouco sobre Marx e matemática e apresentar alguns estudos empíricos. Na parte 1 da apresentação, que vai durar de 15 a 20 minutos, eu vou falar um pouco sobre Marx e matemática a partir das cartas que Marx trocou com outros autores. E vou discutir os manuscritos matemáticos de Marx. É, na segunda, na segunda parte, eu vou discutir alguns estudos empíricos marxistas. Vou detalhar os principais, né? Os mais relevantes, estudos macroeconômicos que traçam tendências do capitalismo, que analisam as contradições na prática, né? A partir dos dados das contas nacionais do Estado, seja do governo americano, seja europeu ou brasileiro. Tem uma série de estudos macroeconômicos marxistas. Bom, então o início da discussão, né, sobre Marx e matemática, é, eu vou tentar mostrar a importância da matemática no estudo teórico do Marx, no nível teórico. Lá no Capital, no livro 1, você vai ter a definição da categoria mercadoria, e a mercadoria é uma unidade dialética que é tanto valor de uso quanto valor de troca. Então, esse valor, né, esse que é valor de uso e valor de troca, são dois aspectos, um qualitativo e um quantitativo. O valor de uso, aqui no trecho de Marx, né, como valores de uso, as mercadorias são, antes de mais nada, de qualidade diferente. Então, o valor de uso é o aspecto qualitativo da mercadoria. E como valores de troca, só podem diferir na quantidade. Então, por exemplo, um casaco tem a qualidade, ou seja, é o valor de uso, por aquecer, por gerar aquecimento, por gerar distinção social, por ser bonito, né? Trazer conforto. Então, são vários aspectos qualitativos do casaco. Ao mesmo tempo, ele tem uma certa quantidade de trabalho que foi empregado na produção. Então, ele tem uma certa quantidade de valor de troca. Por exemplo, nesse casaco poderia haver 10 libras, o preço dele poderia ser 10 libras esterlinas. Imaginando que esse casaco de 10 libras esterlinas equivale a 40 horas de trabalho, vamos ver o que poderia ser possível trocar por esse casaco, né? Um casaco, por exemplo, para o Marx, um casaco de 40 horas, que vale 10 libras esterlinas, poderia ser trocado por meio quilo de carne, 1 litro de vinho, meio quilo de café, meio quilo de açúcar. Por que um casaco poderia ser trocado por outros 4 valores de uso? Então, notem que eu tenho um valor de uso, uma mercadoria que tem uma determinada característica qualitativa, que é ser um casaco. E, ao mesmo tempo, tem um aspecto quantitativo, que é ter 40 horas de trabalho, que equivalem a 10 libras, né? Essas 40 horas vão ser trocadas por outras 40 horas, mas isso vai ser dividido aqui por carne, vinho, café e açúcar. 4 valores de uso diferentes. Então, meio quilo de carne, que equivale a 10 horas, mais 1 litro de vinho, que equivale a 10 horas, mais meio quilo de café, que equivale a 10 horas, mais meio quilo de açúcar, que equivale a 10 horas, assim o somatório dá 40 horas. Então, um casaco de 40 horas pode ser trocado por todas essas mercadorias, que equivalem e dão 40 horas. Depois surge o dinheiro, né, que é uma mercadoria que vai ser utilizado para mediar as trocas. É, então, você poderia converter essas 40 horas em 10 libras, um equivalente universal, que poderia ser trocado por qualquer outra mercadoria. Então, notem que o raciocínio qualitativo e quantitativo tá sempre andando de mãos dadas, né? Afinal de contas, a definição da categoria básica, que é a mercadoria, é uma definição qualitativa e quantitativa. Outros exemplos de raciocínio quantitativo, eu vou ilustrar aqui de uma forma muito rápida, né? O Marx vai discutir lá no livro 2 a reprodução simples, reprodução ampliada, vai dividir a categoria capital em subdivisões ali, capital variável, capital constante, é, o excedente ali, o excedente de trabalho que é a mais-valia. Então você tem uma série de
de análises quantitativas, e depois você transforma essas, essas divisões, né, do capital em indicadores. Você vai ter, por exemplo, a taxa de mais-valia, que é um indicador de exploração do trabalho, que é o montante de mais-valia dividido pelo capital variável, que é basicamente o valor do capital empregado em salários. Você vai ter a taxa de lucro, que é ali na formulazinha, é L' igual a M sobre C mais V. É basicamente a taxa de lucro igual a massa de mais-valia, que é o trabalho explorado, dividido por todo o capital adiantado, C mais V. É o capital constante mais o capital variável. A composição orgânica do capital, que é a composição do capital, né? Para você ter uma noção de quanto trabalho vivo e morto você tem empregado na produção, é a razão entre eles. Você tem composição orgânica igual a massa, opa, ali é capital constante sobre capital variável. Ali está errada a fórmula, né? É C sobre V. Então, composição orgânica igual a C sobre V. Então, Gramsci sustenta, como a gente pode perceber, a inseparabilidade entre qualidade e quantidade na abordagem marxista. A afirmação do Gramsci é bem forte. Ó. Vejam, dado que não pode existir quantidade e qualidade separadamente na realidade, né, toda a separação entre os dois termos é racionalmente um contrassenso. Acerca do conhecimento de Marx sobre matemática, eu vou trazer algumas cartas aqui, desde a década de 1850 até o final do século, até depois da morte de Marx, vai ter ainda cartas discutindo sobre como Marx se relacionava com a matemática. De 1850 a 1860, Marx iniciou seus estudos ali aprofundando-se em matemática. Em 1858 tem o primeiro registro em que ele escreve para Engels, né? Ao desenvolver os princípios econômicos, tenho sido terrivelmente atrasado por erros de cálculo e, por desespero, recomecei uma revisão rápida de álgebra. A aritmética sempre me foi estranha. Em 1863, Marx afirma que no meu tempo livre, né, ele falando, no meu tempo livre, estudo cálculo diferencial e integral. Em carta ao filósofo alemão Lange, Engels faz considerações sobre Hegel, Marx e matemática. E o Engels vai falar o seguinte: há uma observação sobre Hegel que eu não posso deixar passar sem comentários. Você negar-lhe qualquer conhecimento mais profundo das ciências matemáticas. Hegel sabia matemática tanto que nenhum de seus discípulos foi capaz de editar os numerosos manuscritos matemáticos que ele deixou. O único homem que, ao meu conhecimento, tem a compreensão de matemática e da filosofia para ser capaz de fazer isso é Marx. Então, Engels, já em 1865, reconhecia a capacidade de Marx para entender os desenvolvimentos matemáticos de Hegel. De 1870 a 1880, Marx escreveu a maior parte dos manuscritos matemáticos. Esses manuscritos estão disponíveis no marxist.org. Inclusive tem, eu não sei se está traduzido integralmente, mas tem tradução para o português também, que não é editado em português. Mas vocês encontram ali no marxist.org em espanhol também, eu acredito que exista, em inglês com certeza, que é o que eu consultei. Então, de 1870 a 1880, Marx escreveu esses manuscritos matemáticos que focavam-se principalmente em cálculo diferencial, em cálculo infinitesimal. É algo que estava na fronteira da época, e Marx não somente expõe um conhecimento básico sobre conteúdo, né? Que seria assim, ele poderia uma parte das anotações, você vê que ele está simplesmente assim, incorporando, né? O conteúdo que estava na fronteira do conhecimento da época. Mas o Marx não só expõe compreensão sobre o tema, mas ele faz críticas às abordagens. Um exemplo aqui bem interessante, né? Que ele faz de cálculo diferencial. Ele critica a abordagem do Newton e Leibniz de cálculo infinitesimal. Acaba chamando de um método místico, né, de cálculo infinitesimal, critica o método de Euler e Alembert do problema de zero sobre zero, critica o método convencional do Lagrange, que hoje é utilizado extensivamente. Então, ele não somente mostrou que compreendia a matemática da época, mas ainda apresentou críticas de diferentes aspectos, né? Algumas mostrando
inconsistência lógica, outra ele apresenta limitações para aplicação na realidade, mostra como é metafísico o método. Então ele faz uma série de críticas específicas aqui que o conhecimento de matemática acaba sendo necessário para entender com profundidade a crítica, né? E esse conhecimento não tem, mas dá para ver, qualquer um que vai fazer a leitura vai perceber que o Marx, para a época em que ele vivia, o conhecimento de matemática dele era bem avançado. E daí, um autor que eu recomendo, que tem formação em matemática mesmo, e estuda os estudos do Marx, é o Karched. Ele vai aparecer na referência bibliográfica aqui, mas o Karched tem feito publicações nos últimos 15, 20 anos sobre Marx e matemática. Uma próxima citação então, tem essa discussão sobre Marx e matemática, desculpa, sobre matemática nos manuscritos econômicos, nos manuscritos matemáticos do Marx. E aqui é um trecho de 1873, né, em que o Marx escreve para o Nikolai I, que é um populista russo, basicamente um dos pioneiros do marxismo é, na Rússia. É, com aquela ideia de revolução agrária, de fazer um movimento campesino socialista, é uma figura bem interessante de ser estudado, esse Nikolai I, que também é chamado de Danielson, né? O nome Nikolai I é um nome falso, né? O Danielson também, ele tinha uma série de nomes falsos, justamente por perseguição política. Mas o Marx escreveu para ele, inclusive Nikolai I foi o que traduziu para o russo o livro 1 do Capital. Então ele escreve lá, né? Marx escreve para o Nicolai. Você conhece aquelas tabelas que mostram os movimentos de preços, taxas de desconto, etc., em zigue-zagues ascendentes e descendentes ao longo do tempo. Tentei repetidamente analisar as crises calculando essas oscilações como curvas irregulares e acreditei, e ainda acredito, que seria possível, se houvesse material suficientemente estudado, que eu poderia determinar matematicamente as principais leis que regem as crises. Isso Marx escreveu em 1873, quando a estatística ainda estava engatinhando. E em 1890, a citação do Lafargue, Marx encontrava consolo mental na álgebra durante os momentos difíceis. Bom, então, não sei se vocês conseguiram perceber a profundidade, né? Porque cada um tem uma formação específica, mas para um estatístico, para um economista, para quem está acostumado a observar gráficos, né? É, sabe que recentemente você tem uma série de softwares estatísticos, uma série de métodos para identificar padrões em séries, é, e o Marx está falando numa linguagem que é uma linguagem da época, né? Para se referir a movimentos de séries temporais, mas ele descreve justamente o raciocínio que um estatístico faz, né? Então você observa os dados, então, como ele diz ali, você conhece aquelas tabelas que mostram movimentos de preços, taxas de desconto. Naquela época não se utilizava tanto gráfico igual hoje, por mais que o plano cartesiano já houvesse essa ideia de plano cartesiano, você tinha uma dificuldade, porque não tinha precisão, né, nos gráficos, né? Se utilizava muito tabela, basicamente isso. Você vai encontrar os livros da época são tabelas, raramente você vai encontrar algum gráfico. Então, por isso que ele fala, você observa lá aquelas tabelas de movimentos de preços, taxas de desconto, etc. Seria basicamente o que hoje, em termos modernos, a gente observa um gráfico, né? Então, ele observa em zigue-zagues, ascendentes e descendentes. Olha como ele fala em zigue-zague, é o movimento, como a gente intuitivamente pensa num gráfico oscilando, né? Ele olha para a tabela e olha isso. Ascendentes e descendentes ao longo do tempo. Tentei repetidamente analisar as crises calculando essas oscilações. Então ele está buscando identificar os padrões naquela série, na série temporal, nos dados observados. E tentou traçar lá as curvas irregulares, que seriam movimentos ondulatórios, provavelmente, ou movimentos com um determinado padrão de repetição. E acreditei que poderia determinar matematicamente as leis que regem as crises. Então, Marx está justamente falando que seria possível identificar padrões matemáticos no comportamento de séries ao longo do tempo. É basicamente o que os estatísticos fazem hoje. Então, Marx, antes mesmo de existir a estatística na forma como a gente concebe hoje, né, Marx via a importância em identificar padrões em séries, via a importância em olhar para a realidade, né? Bom, então saímos aqui de 1873, que é essa última carta, e vamos para a origem da estatística, para o Carl Pearson.
de 1857 a 1936 foi a vida do Carl Pearson. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o lado A, que é basicamente o que todo estatístico conhece. Afinal de contas, o pai da estatística tem o nome dele vinculado ao coeficiente de correlação, que foi originalmente desenvolvido por um francês, mas de qualquer forma quem ficou famoso com o coeficiente, quem popularizou, quem publicou, fez uma série de aplicações, foi o Carl Pearson, né? Uma série de análises, inclusive, sobre o próprio coeficiente de correlação. Então tem o coeficiente de correlação, que é basicamente esse Rzinho, esse coeficiente de correlação, é o Rzinho que vai aparecer aqui, é o coeficiente de Pearson, coeficiente de correlação de Pearson. Ele é o somatório do x centrado multiplicado pelo y centrado. Isso aqui representa a covariância entre x e y, que é basicamente o quanto x e y variam conjuntamente. Então você tem uma covariância entre os dois. Então notem, o numerador é o quanto x e y variam juntos. E o denominador, a raiz da variância de x multiplicado pela variância de y. O somatório do x centrado, né, elevado ao quadrado, é uma expressão para variância, porque você está justamente calculando o somatório dos desvios, né, de x em relação ao x centrado, e elevando ao quadrado cada um desses desvios. Então você tem um somatório que expressa a variância de x. E também tem um somatório aqui de y centrado ao quadrado, que é a expressão para a variância de y. Tirando a raiz da variância de x vezes variância de y, você tem a raiz dessas duas variâncias multiplicadas. Grosso modo, você tem a variância dos dois, né, de x com y, multiplicadas, que daria assim, a variância total, grosso modo, né? E em cima, você tem o somatório do x vezes o y centrados, que dá a covariância. Então você tem um coeficiente de correlação que é composto no numerador pelo quantas variáveis x e y variam juntas e no denominador quanto elas variam num conjunto, né? Inclusive isso tem a expressão lá, soma dos quadrados totais, né? Aqui no denominador. Então você tem um coeficiente de correlação que indica o quanto duas variáveis se correlacionam. Então, se eu tenho, por exemplo, x e y numa trajetória comum, duas séries que se movem numa mesma direção, elas provavelmente vão ter uma correlação alta, porque afinal de contas, elas têm uma grande variação conjunta em relação ao total de variação que elas têm em conjunto, né, somadas. Então, esse numerador tenderia a ser grande. O coeficiente varia de 0 até, na verdade, de -1 até 1, porque ele pode ser negativo, caso haja correlação negativa. É uma coisa, por exemplo, quando sobe uma variável, a outra cai. Se x sobe, o y cai. A correlação provavelmente vai ser negativa. Agora, se as duas variáveis, quando o x sobe, o y sobe. Então, as duas variáveis vão ter uma correlação positiva. Se o x sobe e o y não afeta em nada, então a correlação vai ser próxima de zero. Então, a correlação de Pearson vai de -1 até 1. E isso indica o quanto as variáveis variam conjuntamente em relação à variância total das duas variáveis. O Pearson também contribuiu para a análise dos processos de inferência, estabelecendo padrões metodológicos, né, para análise de inferência. Fez uma série de estudos sobre a regressão de Galton e aprimorou o estudo de Galton. A ideia de regressão é bem interessante. A regressão do Galton, né, é uma ideia de voltar para a média, por isso regredir. Então, simplesmente é uma aplicação da teorema do limite central, aplicado agora com variáveis explicativas e variáveis dependentes, né? Você tem o x afetando o y e a regressão, que é essa tendência a voltar para o seu valor médio. O estudo original é um estudo de altura de pessoas, mostrando que os filhos tendem a convergir para uma média da altura dos pais, né? Você tem uma tendência de pais altos terem filhos pequenos e pais pequenos terem filhos altos, porque afinal de contas ele converge para uma determinada média. Esses autores, esse estudo de alturas, né, não é um estudo isolado de genética. Os estudos originalmente de estatística estudavam eugenia,
estudavam aprimoramento genético, que uma coisa é fazer isso para a planta, né? Você, sei lá, quer descobrir que uma planta é melhor que a outra, chame de melhor, chame de qualquer coisa, é uma planta, né? Mas quando a gente vai falar de seres humanos, o assunto, na época era aceito, mas hoje seria inadmissível esse tipo de estudo, né? Não passaria em nenhum um conselho de ética e não seria à toa, não deveria passar mesmo. Então, eugenismo, né, é aquela ideia de melhoria racial, e isso vai desembocar no Carl Pearson em controle populacional, em argumentos pró-controle populacional. A visão do Carl Pearson é uma visão eugenista, uma visão de que é possível melhorar a raça humana, que é possível, que é possível selecionar os mais aptos, é, enfim, ele é um defensor da melhoria racial, né? O Carl Pearson. Ele, obviamente, ficou famoso por ser positivista e empirista também, porque, afinal de contas, realizou estudos empíricos ao longo da sua vida e ficou famoso em grande parte pelos estudos empíricos e outros pelos estudos em estatística mais teórica, em análise estatística mais teórica. E agora o lado B. Esse lado A do Pearson já é controverso, né? Ia ficar só em controverso, assim, porque eu joguei no ar. Mas agora a gente vai perceber que não é somente controverso, mas é bem racista. Mas não é só isso. É, controverso não é um eufemismo aqui, é porque realmente é muito confuso, é muita coisa misturada. Veja só, que o Carl Pearson, aqui a gente tem a Ética do Pensamento Livre. Esse livro está disponível, vou deixar no link para acesso. Olha só o Carl Pearson, aquele eugenista que eu acabei de citar. Olha o que ele vai escrever. Os aspectos realmente importantes da teoria do Marx são que o custo da força de trabalho, digamos por um dia, para o capitalista, quando medido em trabalho, é menor que a quantidade de trabalho incorporada nas mercadorias produzidas por essa mesma força de trabalho no mesmo período, um dia. Então, ele só está dizendo que o custo da força de trabalho é um valor menor do que o valor da mercadoria. Então, existe uma diferença. Que o valor de troca de uma mercadoria é determinado pelo trabalho socialmente necessário para a sua produção. 3. Que a diferença entre o custo da força de trabalho e o valor de troca da mercadoria, que Marx chama de mais-valia, acaba no bolso do capitalista. Então, note que o Carl Pearson aceitava a teoria de exploração do Marx e também aceitava a teoria de valor do Marx. E você tem aqui uma. Bom, então você tem aqui o Carl Pearson, né? Com esse outro aspecto que é aceitar a teoria do Marx de exploração. Bom, o socialismo para Pearson, vejam qual é a concepção dele de socialismo. Um socialista pode responder objeções levantadas contra a sociedade em linhas socialistas, mas tais argumentos terão, sem dúvida, muito menos peso para nossos oponentes do que a lógica inflexível dos fatos, de que essas inexoráveis mudanças econômicas o, as quais o conservador deve finalmente reconhecer como estando em curso, sempre na direção da socialização. Notem que o Pearson é socialista, ele aqui está falando em nome do socialismo, mas para ele o socialismo é algo inexorável, que não depende da força da classe trabalhadora, ou da ação, né, da classe trabalhadora, e que também aparentemente não depende de uma formação de consciência de classe, é algo meio automático. O socialismo, que recebemos da França e da Alemanha como ideal de sonhadores utópicos, devolvemos a ele como uma possibilidade política, não como um protesto cego de trabalhadores sofredores, mas como um sistema social viável. Aqui é difícil você sair criticando o autor por um recorte, né? Mas de qualquer forma, como o restante da obra do Carl Pearson é bem racista, ele olha para os trabalhadores mais pobres é, como não é exatamente inferior, né? Ele reconhece que existem uma série de fatores sociais que levam à pauperização, mas ele está fazendo um desdém aqui dos trabalhadores mais pobres, né? O socialismo, para o Carl Pearson, além disso, né, pode ser um caminho para o controle populacional, que ele acha algo importante para uma sociedade socialista, e é a única opção para o controle populacional é uma sociedade socialista. Então, o dever, assim como o direito de todos trabalharem, implica, como vimos, uma limitação da população. Isso é a argumentação dele, né?
Como outros socialistas, exijo que todos trabalhem, que um posto de trabalho seja garantido a todos. E agora, nesse mesmo assunto, Pearson vai falar sobre Malthus. Marx, ao criticar Malthus, não resolveu a dificuldade populacional. Aqui, a crítica a Malthus é aquela teoria do progressão geométrica é o crescimento populacional e progressão aritmética é o crescimento dos recursos da sociedade. Então haveria uma tendência a faltar recursos ao longo do tempo. Então Marx faz uma crítica ao Malthus, mas não põe outra teoria no lugar, ele só rejeita a teoria do Malthus. Isso é meio mentira, porque não é bem, porque o Marx tem outra teoria, vai para outro aspecto, ele vai discutir exército industrial de reserva, é, não vai estar preocupado se vai ter recurso ou não vai ter recurso a partir de uma teoria estritamente metafísica, né, do Malthus. Ele cria coisas, cria pressupostos e cenários. É isso que o Malthus faz. Desenvolve alguns pressupostos metafísicos, né, que sei lá de onde é que caiu, e daí cria alguns cenários catastróficos. O Marx só fala que esses cenários são catastróficos e vai dar foco para outros aspectos, né, que inclusive o nosso camarada Nelson possivelmente vai participar nas próximas apresentações falando um pouco sobre o Exército Industrial de Reserva, mas ali sim vai ter discussão sobre desenvolvimento, sobre crescimento populacional, crescimento da economia, formação do Exército Industrial de Reserva. Mas não é exatamente uma teoria que substitui a teoria do Malthus, porque não tem necessidade de substituir uma teoria que veio de criação fantasiosa, né? Então, a verdadeira solução é simples, na visão do Pearson. A limitação da população é possível em uma comunidade socialista. Só é possível em um socialismo, mas não na capitalista. Kautsky parece ser o único que, entre os capitalistas, aceita a lei de Malthus. O Kautsky, além de ser o renegado Kautsky, né, referido assim pelo Lenin, o Kautsky, pelo jeito aí, está alinhado com a visão malthusiana, que, que inclusive tinha uma grande importância na época para os intelectuais, né? Então, como a gente observou, o Marx e o Pearson têm uma certa área em comum aí, né? O Marx, por um lado, rejeita a teoria malthusiana da população, enquanto o Pearson vai ser eugenista e vai defender o controle populacional, aceitando a teoria malthusiana. O Marx é materialista histórico, o Pearson é um idealista metafísico, ele cria alguns pressupostos, aceita algumas teorias que parecem convenientes para explicar os fenômenos que ele quer. Então, ele parece ser idealista, assim, ele não tem um método consistente. Inclusive, por isso ele adota posições positivistas, ele acredita no que acontece, né? Então, ele observa que o Marx consegue explicar o fenômeno da exploração e adere à teoria do Marx. Mas, por outro lado, ele vê que as teorias eugenistas poderiam explicar alguma coisa a partir dos dados e ele adere às teorias eugenistas também. Para o Marx, a quantidade e qualidade são indissociáveis. Aqui no Pearson você vê uma grande importância do estudo quantitativo, ele dá uma importância muito maior para o estudo quantitativo. Para o Marx, o motor da história é a luta de classes, e para o Pearson, a luta de classes é um dos motores, né, que pode levar à transformação social. Ele vê uma tendência inexorável da mudança da economia para uma sociedade mais socialista, seja lá é, como isso vai se dar de forma automática, né? Ele vê as forças e acredita que a transformação vai ser automática, diferente do Marx. É, e a área em comum entre eles? Ambos se opõem a avaliar a evolução dos... desculpa, o que existe em comum, né? Ambos se propõem a avaliar a evolução dos dados socioeconômicos para identificar padrões. Marx não fez isso porque não tinha dados e não era um conhecedor dos métodos estatísticos. Mas o Pearson fez uma série de análises sociais com dados estatísticos. Então, essa é uma área em comum, né? É, de estudos estatísticos a análises socioeconômicas. E o darwinismo é algo em comum também, é algo que inicialmente na minha leitura sobre Marx e Pearson eu achei que era uma área em comum, e depois eu fui percebendo que existe em comum a adoração ao Darwin, né? O Marx escreveu o livro 1 do Darwin, desculpa, escreveu o livro 1 do Capital e quis dedicar ao Darwin. Tem cartas, inclusive, comprovando isso. O Marx enviou a carta convidando o Darwin para ser homenageado no livro 1, né? A dedicatória seria ao Darwin. E
O Darwin respondeu dizendo que não queria o nome dele vinculado a uma obra, na verdade era uma obra socialista e o Marx não era algo desconhecido, né? Então, provavelmente o Darwin sabia quem era o Marx e tudo e não quis ter o nome vinculado, mas ele, de uma forma muito elegante, respondeu dizendo que não queria ter o nome vinculado a uma obra que ele desconhecia. Então, e qual era o aspecto, né, que o Marx se identificou com o Darwin? É que, inclusive nas palavras do Marx, lá ele diz, o Darwin encontrou uma teoria da evolução das espécies e eu consegui identificar, desenvolver uma teoria da evolução da sociedade. Então, se vocês notarem, né, o Marx e o Darwin têm realmente muito em comum no seu método, identificar as contradições entre o ambiente e a espécie e a transformação da espécie, né, num processo de adaptação, é um processo dialético, de conflito entre o indivíduo e o ambiente em que ele está inserido, é, que pode levar à destruição ou à sobrevivência da espécie, mas uma espécie também que não é algo estanque, né, no tempo, uma espécie que está em constante transformação. É, então, e a transformação do indivíduo não vem da vontade do indivíduo, como eram as teorias pré-Darwin, né? Você tem, por exemplo, a ideia pré-Darwin, né? O que disputava com o Darwin do Lamarck, se vocês me ajudam a lembrar, né? É, em que você tinha um aumento do pescoço, por exemplo, da girafa, o exemplo, né? Porque a girafa esticava o pescoço, então ela buscava lugares mais longos, por isso ela ficava com o pescoço longo. O Darwin tira o desejo do indivíduo e joga como algo irrelevante para a análise, né? O desejo do indivíduo é irrelevante, porque o que é relevante é a seleção das espécies, é a adaptação da espécie para o ambiente. Então você tem as condições materiais, que são o ambiente, e a adaptação da espécie a esse ambiente, independente da vontade do indivíduo. Aqui no Marx você tem algo semelhante, você tem a transformação da sociedade que independe da vontade do indivíduo. A vontade do indivíduo, obviamente, vai ter alguma repercussão se as condições materiais permitirem que aquela ideia se difunda, né? Mas o capitalismo não é assim porque as pessoas querem. Não existe capitalismo porque as pessoas são egoístas. É o contrário para o Marx. As pessoas são egoístas porque vivem numa sociedade capitalista. Então, esse papel do indivíduo como algo irrelevante, o desejo do indivíduo como algo irrelevante que está presente lá no Darwin, também você consegue identificar no Marx. Agora, o Carl Pearson, né? O que ele buscou no Darwin? Ali foi algo totalmente diferente. Mesmo fazendo referência ao Darwin com frequência, o Darwin que o Pearson leu não é o olhar do Pearson não percebeu as mesmas coisas do que o Marx. O Pearson simplesmente viu um cara que identificou a seleção genética, né, como um caminho para a transformação para um aprimoramento genético. Então, o Carl Pearson interpretou como um aprimoramento genético e utilizou a teoria do Darwin para fazer argumentações sobre seleção genética. Então, no final das contas, é, é uma leitura pobre, né, de um autor riquíssimo que é o Darwin. É bem interessante como o Pearson é socialista, se auto-intitulava socialista, mas daí, ao mesmo tempo, ele é eugenista, vai ler o Darwin e faz uma leitura dessa. Enquanto Marx vai ter uma leitura muito mais rica sobre o Darwin, por isso vai querer fazer essa homenagem do livro 1 do Capital ao Darwin. Então, notem que o caminho do método dialético passa pelas seguintes etapas. Né? Na introdução do Grundrisse, você tem uns trechos ali de crítica à teoria clássica, né? Que hoje a gente se refere clássica dos autores clássicos, Smith e Ricardo, Stuart Mill e outros autores, mas os autores clássicos. Então, Marx vai criticar dizendo que a concepção clássica de economia pressupõe o pensamento antes da realidade. Mas no raciocínio do Marx, o correto, né, é sair do real ao abstrato e depois do abstrato ao concreto novamente. O caminho completo é o seguinte: o sujeito real, a sociedade, mantém sua existência autônoma fora da mente. Então, independente do pensamento do indivíduo, a sociedade existe. E isso enquanto a mente opera de modo meramente especulativo, meramente teórico. Portanto, no método teórico, também o sujeito real deve permanecer como pressuposição. Então, notem, se a realidade antecede o pensamento, quando a gente vai desenvolver
uma teoria, né? Ao desenvolver uma teoria, a realidade também deve pressupor o pensamento. O concreto, que é essa concepção de muitas determinações, portanto, é a unidade do diverso, dessa realidade diversa. No processo de pensamento, ele apresenta, se, ele aparece, né, como um processo de síntese, como resultado e não como um ponto de partida. Então, a concepção nossa sobre a realidade, que já é o concreto pensado inicial, né, ali no esquema à direita vocês vão ver o real, o concreto pensado, que é essa percepção do indivíduo sobre a realidade, já é um processo de simplificação dessa realidade muito complexa. Então, essa realidade vai ser concebida como um concreto pensado, na sua complexidade, e esse concreto pensado vai ser simplificado num processo de abstração em que se buscam os elementos essenciais do fenômeno. Então, as abstrações vão ser realizadas até chegar no modelo simples. Do modelo simples vão ser analisadas as contradições da unidade fundamental. E as contradições da unidade fundamental se desdobram em novas contradições, as quais vão montando como se fosse o Oshnik, né? Aquela bomba russa que foi utilizada na Ucrânia recentemente, em que você vai se abrindo, né? O leque em vários outros aspectos. Então, uma contradição se desdobra em duas contradições, que se desdobram em quatro, e assim você vai voltando para a realidade complexa, mas agora concebendo ela em suas contradições. Então, notem que eu tenho o real, que é essa realidade que é externa, independente do meu pensamento, observo a realidade buscando os elementos essenciais, né? É, Ao encontrar os elementos essenciais, eu simplifico os elementos essenciais e chego numa teoria abstrata. Dessa teoria abstrata, eu vou me mover para o concreto. Agora, a partir dos desdobramentos das contradições básicas. Para ficar mais claro, vamos imaginar o seguinte, né? Imagina, lá no Capital, existe essa realidade complexa que é o capitalismo. E o Marx se propõe a escrever o Capital. Ele vai analisar essa realidade complexa, vai olhar uma série de elementos e vai começar pelo elemento mais fundamental de todos, ou seja, o modelo mais abstrato de todos, que é a mercadoria, a definição de mercadoria. Da mercadoria vão se desdobrar uma série de outras contradições. Então, na mercadoria você tem o valor, do valor você vai para a discussão sobre dinheiro, sobre capital, que não deixa de ser um valor, mas agora é um valor que se valoriza, né? Existe essa contradição, que é um valor que se valoriza no processo de produção. Se forma uma mais-valia, né? Uma massa de mais-valia, que é esse trabalho explorado. Esse trabalho explorado vai ser repartido agora em taxa para remunerar os empresários na forma de lucro, para remunerar os empresários dos bancos em forma o capital bancário em forma de juro, para remunerar os arrendatários de terra em forma de renda da terra. Você tem uma mais-valia que vai remunerar parte da função do governo. Então é uma mais-valia que vai ser disputada e vai haver uma contradição, vai haver uma série de contradições, porque afinal de contas essa massa de mais-valia é, que já é o resultado da produção, né, da exploração na produção, agora vai ser disputada entre as diversas subcategorias de capitalistas. E a partir desses desdobramentos, né, sobre, por exemplo, do capital bancário, do capital comercial, do capital industrial, o capital comercial, que vai resolver os problemas do capital industrial de realização, agora vai resolver seus problemas no capital bancário, né, para realizar os problemas de pagamentos. E o capital bancário vai resolver seus problemas no mercado financeiro, gerando um montante de capital fictício. Então, você tem uma série de problemas, né, de contradições que se desdobram em novas contradições. E esses desdobramentos teóricos vão permitindo que a teoria se aproxime da realidade de novo. Então, você tem um caminho de sair do real, concreto, depois para o modelo abstrato e volta para o caminho do concreto novamente, a partir dos desdobramentos das contradições fundamentais. E em que momento a análise empírica pode ser útil? Por exemplo, ao analisar ciclos econômicos, ondas longas do Mandel, né, que são trabalhos antigos do início do século passado, os ciclos longos, curtos, médios, descritos pelo Anwar Sheikh, todas essas análises de ciclos
são aproximações da teoria com a realidade. Você está verificando aquela teoria pensada, né? E os desdobramentos das contradições fundamentais. Então, a gente foi, por exemplo, para discutir é, bolhas e crises, você poderia analisar a partir dos ciclos econômicos das contas keynesianas, né? De PIB, de investimento dos Estados Unidos. Então, isso nada mais é do que uma aproximação da teoria marxista com a realidade. É esse caminho final da teoria concreta, né, no nível mais concreto, agora se contrastando com a realidade é, que pode ser observada a partir dos dados da economia americana. Em que outro momento pode ser útil? Para verificar relações empíricas entre variáveis, por exemplo, se a teoria afirma que existe uma relação positiva entre a taxa de mais-valia e a incorporação de mulheres na força de trabalho. É algo que o Marx fala, né? Que você tem um aumento da taxa de exploração quando mulheres são incorporadas à força de trabalho, porque isso barateia em média o valor da força de trabalho. Você pode verificar isso empiricamente, né? Eu posso coletar os dados de valor da força de trabalho e posso coletar os dados da participação de mulheres na força de trabalho, para verificar se houve esse impacto de fato. Então, também poderia testar se o comércio exterior afeta positivamente a taxa de lucro, né? Isso é uma das contradições, uma das contratendências apresentadas no capítulo 14 do livro 3 do Capital, em que ele mostra que a taxa de lucro pode subir por uma série de fatores, ou pode ser afetada positivamente por uma série de fatores. E um dos fatores é o comércio exterior. Eu poderia testar isso, como eu fiz na minha tese de doutorado, verifiquei essa hipótese. Eu também posso testar empiricamente tendências teóricas, verificar se aquilo que o Marx apontou como uma tendência, de fato acontece ao longo do tempo. Sempre lembrando, né, que o Marx falou sobre uma tendência teórica, né? Não é porque o teu modelo negou a tendência teórica que a teoria está errada. Simplesmente você não verificou naquele momento, naquela amostra. Porque se você cair numa valorização muito grande dos resultados empíricos, você cai no positivismo do Karl Pearson. Por isso eu gostei de citar o Karl Pearson, porque ele cometeu tantos erros, né? Que quando você observa esses erros, a gente cuida para não errar igual. Por exemplo, essa paixão muito grande pelos dados numéricos, né? É, pelos números, muitas vezes pode acabar esvaziando a discussão sobre o socialismo, pode acabar, sem uma análise crítica dos dados, você pode acabar, inclusive, caindo em argumentos iguais ao eugenismo que existia na época, né, que tinha base, entre aspas, científica. Então, nós fechamos por hoje. Na próxima aula, na próxima discussão, eu vou falar um pouquinho sobre os estudos empíricos aqui que eu comecei a citar, e na sequência eu vou falar sobre artigos recentes, sobre softwares, inclusive que marxistas desenvolveram para análise quantitativa. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro.